Olá, meninos dos segundos anos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos tenham tido um ótimo final de semana e que todos estejam muito bem, tá bom? Hoje a gente vai fazer a correção daqueles exercícios que eu deixei nas semanas anteriores, né? Deixei 2 finais de semana, 2 finais não, né? 2 aulas para vocês concluírem aí os exercícios para não apertar para ninguém, tá bom? Espero que todos já tenham feito e enviado lá pelo aplicativo, tá? Não vamos deixar as atividades acumular, pessoal, tá bom? Eu sempre dou bastante tempo para vocês fazerem as atividades, sempre estou falando com alguns alunos pelo WhatsApp, sempre estou ajudando do jeito que precisa, mas não vamos deixar acumular. Qualquer dificuldade, fala comigo lá pelo WhatsApp, tá bom? Então, nós vamos aqui, fazer a correção desses exercícios. A finalidade, pessoal, desses exercícios, eles foram exercícios mais simples, porque o objetivo era revisar essas classes gramaticais, porque a gente vai estudar as palavras dentro do contexto, né? A função que cada palavra exerce lá no contexto, lá dentro do enunciado, lá dentro da frase, lá dentro do texto, tá? E às vezes, na maioria das vezes, para que a gente entenda a função dessa palavra lá dentro do contexto, a gente precisa entender a que classe gramatical ela pertence, porque determinadas classes gramaticais exercem determinados tipos de funções dentro desse contexto, certo? Então, às vezes, o aluno fala assim, professor, já esqueci o que é adjetivo, já esqueci o que é advérbio, já esqueci o que é adjetivo, normal. Tá? Então, assim, o objetivo é a gente dar uma pincelada nessas 10 classes de palavras e fazer uma revisão rápida, tá bom? Então, vamos lá. Eu peço desculpas aqui se o exercício não ficou muito disposto de maneira bacana aqui no papel, é porque ele era em PDF. E aí, na hora de converter para o Word, não ficou muito bom, não. Mas, vamos lá, tá? Então, primeiro aqui, primeira classe de palavra é o substantivo, né? É toda palavra que denomina um ser e é usada para nomear as coisas. As coisas, as pessoas, os lugares, os sentimentos, tudo à nossa volta tem nome. Então, tudo que tem nome é substantivo, certo? E detalhe, né? Todo dia vão surgindo coisas novas, vão surgindo lugares novos, modelo novo de carro, bairros novos, produtos novos, e tudo isso precisa de nome, tá? Então, todos esses nomes são substantivos. Então, vamos lá, ó o exercício. Aqui dentro dessas frases, a gente vai localizar somente os substantivos. Lembrando que nós temos vários tipos de substantivos. Ele pode ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo e derivado, simples ou composto e coletivo. Lembrando, gente, que um único substantivo, ele pode ser comum, concreto, ou primitivo ou derivado, ou simples ou composto, certo? Ele não vai ser só comum, ele pode ser um desses aqui e ainda pode ser coletivo, tudo bem? Então, vamos lá. As pessoas estavam muito contentes na festa. O que é nome aqui? Pessoas e festa. Crianças e lanche. Na letra C, bicicleta, que é um substantivo comum, concreto, simples, né? Paulo, substantivo próprio. Pneu, é o nome que se dá, aquele objeto lá redondo usado para fazer os carros se movimentarem. Não só os carros, né? Garoto, na letra D aqui, garoto, teatro e bilhetes. E nessa última aqui, cachorro. Professor, e as outras palavras? As outras palavras dessas frases aqui, pessoal, depois a gente vai pegar essas frases aqui e fazer uma análise de todas as palavras
que compõem essas frases. Cada uma dessas palavras aqui possui uma dessas classes gramaticais aqui. Em uma dessas 10 aqui, ela vai se enquadrar, tá bom? Então, vamos lá. O artigo. Artigo é uma palavra que ela se coloca antes do substantivo, que a gente pode determinar ou indeterminar. Por isso que nós temos os definidos e os indefinidos. Se eu falo o lápis, eu estou falando aquele lápis. Se eu falo um lápis, lembrando que esse um aqui não é ideia de quantidade. Eu estou dizendo de um lápis qualquer. Então, ele é indefinido, é um lápis qualquer. Se eu falo o, eu estou definindo. Não, eu não quero um lápis qualquer, eu quero o lápis, eu quero aquele. Certo? Então, vamos lá. Olha o exercício aqui, ó. O Senhor me dá um presente de aniversário? Esse o é um artigo definido, ele está no masculino e no singular. Artigo é uma palavra variável. O que significa? Que ela pode variar em masculino, feminino, singular e plural, certo? Ela muda a sua forma. Aqui, ó, ganhei uma caneta dourada. Ele é indefinido, ele é feminino e ele está no singular, certo? Aqui, os irmãos ganharam doces. Os é um artigo definido, está no masculino e está no plural. Vamos arrumar aqui. Certo? A gaita era verde, ó. Esse A que tá aqui, ó. Ele é um artigo definido, está no feminino e está no singular, ok? Vamos para o próximo. Adjetivo. O adjetivo é uma palavra que caracteriza o substantivo, certo? Tá vendo que o substantivo, ele envolve, ele funciona como uma espécie de núcleo? Vocês perceberam que o artigo ele está ligado ao substantivo e agora o adjetivo também? Então, o adjetivo é uma palavra usada para caracterizar o substantivo. E essas características, gente, não são só boas, podem ser positivas ou negativas. Podem ser boas características ou ruins, certo? Então, aqui, ó, nessas frases aqui, vamos abaixar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para visualizar. Olha só, sublinhe os adjetivos presentes nessas frases a seguir aqui, ó. O sapo verde deu um pulo engraçado. Olha aqui para vocês verem, ó. Quem é verde? É o sapo. Então, sapo é substantivo. Então, essa palavra está caracterizando o sapo. Engraçado. Quem que é engraçado? É o pulo, não é o sapo. É o pulo. Então, engraçado aqui é uma característica que foi dado ao pulo, que também é um substantivo. Tudo bem? Então, aqui nós temos como adjetivo a palavra verde e a palavra engraçado, certo? Na letra B. No meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas. Aqui o adjetivo veio antes do substantivo, não tem problema nenhum, certo? Mas o que é pequeno? É o jardim. Ele poderia ser grande, ele poderia ser novo, ele poderia ser bonito, ele poderia ter várias características, certo? Então, aqui é pequeno e perfumadas, ok? A viagem a Ouro Preto foi instrutiva. E aqui você tem que prestar atenção. Eu tenho viagem, que é um substantivo, não é viajar. Viajar é verbo, né? A viagem, tá vendo aqui que tem um artigo antes, ó? Então, se eu tenho um artigo antes, a próxima palavra é substantivo. Então, viagem a Ouro Preto foi instrutiva. Instrutiva é um adjetivo relacionado a qual substantivo? Eu tenho viagem e tenho Ouro Preto. Instrutiva está caracterizando a viagem e não Ouro Preto, tá bom, pessoal? Instrutiva. Então, vamos lá. Quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e sapatos gastos?
Ó, roupas rasgadas e sapatos gastos. Então, esses dois aqui são adjetivos. Os belos e cantadores bem-te-vis acordam-me pela manhã. Aqui, ó, eu deixei esse aqui para vocês perceberem que essa palavra cantadores, ela também funciona aqui, nesse caso, como adjetivo, certo? Em outra situação, por exemplo, se eu falasse o cantador, aí já seria substantivo, que é o nome de alguém que está cantando, né? Agora aqui não, aqui foi usado para dizer, nossa, que bem-te-vi cantador, é uma qualidade para o bem-te-vi, certo? Então aqui eu tenho 2 adjetivos. Vamos para o 4. Tá dando para vocês verem aí, pessoal, direitinho? Deixa eu tirar essa tela daqui. Eita, que não sai. Então vamos lá. Ó. O adjetivo caracteriza o substantivo de vários modos. Pode ser bonito, por exemplo, atribui uma qualidade positiva, é o que eu falei para vocês. Não existe qualidade só positiva, existem também as qualidades negativas, né? Então, aqui você vai atribuir a cada um desses itens, que ficou horrível aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Isso. A cada um desses substantivos aqui, vocês vão atribuir uma qualidade. Pode ser positiva ou negativa. Ao sujeito, camarada, né? Ao camarada. Aqui seria um substantivo, né? Tipo aquele camarada ali derrubou minha bicicleta. O camarada derrubou minha bicicleta. No caso, esse camarada aqui é substantivo, como se fosse o rapaz, certo? Então, aqui você vai atribuir qualidades a esses substantivos. Gesto, pode ser um gesto bonito, um gesto louvável, um gesto delicado, um gesto amoroso, certo? Roupa, pode ser nova, velha, surrada, rasgada, bonita, cara, feia e por aí vai. Mulher, pode ser carinhosa, amorosa, trabalhadeira e por aí vai fora. Várias qualidades. Você não precisa aqui colocar apenas qualidades positivas, podem ser também negativas, tá bom? Então vamos lá agora para o numeral. Aqui, os numerais, pessoal, eles também são usados na língua portuguesa, né? Todo momento nós somos, não é só, os numerais não é só da matemática não, tá? Ficou ruim aqui, pessoal, eu tentei converter o PDF para o Word, mas eu confesso para vocês que eu sou bem ruim nisso, sabe? Eu não encontrei um programa que faça isso. Aliás, eu encontrei um pago, mas agora não está podendo, né? Então, vamos lá. Numeral. É uma palavra que exprime a ideia de número, de ordem numérica, de múltiplo ou de fração. Então, na língua aqui, os numerais eles podem ser cardinais, 1, 2, 3, 4, 5. Ordinal, que seria primeiro, segundo, terceiro, 4. Multiplicativo, dobro, triplo, quíntuplo e fracionário, 1/2, 1/3, 1/5, certo? Então, vamos lá. Expressou a ideia de quantidade é numeral, tá bom? Então, olha lá, Fernanda comeu 1/3 da torta. Aqui também, ó, esse 1 também entra aqui no numeral. Fernanda comeu 1/3 da torta. Então, esse numeral aqui, ele é fracionário, tá? Esse filme é de segunda categoria. Esse número segundo aqui é um número ordinal. Indica o quê? Ordem. A ordem que ele ocupa. Ele é o segundo da fila, vamos dizer assim, tá? Lucas agora tem o dobro de trabalho na escola. O dobro, ó. Ou seja, multiplicou. Então, o número é multiplicativo. Maria e Ana convidaram 6 amigas para jantar em sua casa. É um número cardinal. E aqui 50 também é um número cardinal. Tudo bem? Destaquem o numeral e classifiquem ele aqui, ó. Tá? Bom, pronome. Como o próprio nome diz, ó, nome, entre as 10 classes gramaticais, é o substantivo. Quando a gente fala o nome, nós estamos falando do substantivo, tá?
E o pronome, ele é uma palavra que ele substitui o substantivo em algumas ocasiões ou acompanha ele. Ó, mais uma classe de palavra que está ali, ó, ligada ao todo-poderoso substantivo, tá? Então, ele pode ser pessoal, né? Tem aqueles, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles, do caso reto e do caso oblíquo, me, mim, o, as, né? Possessivo, que indica posse. Demonstrativos são usados para demonstrar alguma coisa. Indefinido, quando eu não tenho a ideia do que é, de quem é. Interrogativos são aqueles usados para fazer perguntas. E os pronomes relativos, que são relacionados a algo que já foi dito, algo que já foi citado, certo? Então, aqui, ó, classifique o nome destacado nas frases abaixo. Pronome, né? Este animal não vai participar da exposição. Este. Você está vendo que aqui é o pronome, aqui, ó, está o substantivo. Certo? Então, o que falou? É a palavra que substitui ou acompanha. Então, nesse caso aqui, esse pronome ele está acompanhando aqui esse substantivo. Então, este é um pronome demonstrativo, usado para demonstrar, ó, este, esta, tá? Vários atletas já chegaram. Aqui, ó, é o vários. É indefinido. Por quê? Porque eu não sei a quantidade exata. Eu sei que vários chegaram, não sei quem são, não sei a quantidade exata, eu sei que foram muitos, certo? Ó, quantos ainda não votaram? Ó, a palavra aqui, ó. Quantos? Aqui no caso, o pronome ele substituiu o substantivo. Tá vendo que não aparece um substantivo aqui? Quantos? Quantos quem? Quantos alunos? Quantos homens, quantos jovens, quantos candidatos, sei lá, né? Então, aqui também, essa é uma palavra usada para fazer perguntas, certo? Há poucos erros na redação, ó, a palavra poucas aqui, ó. Por quê? Olha aqui, ó, é indefinido, porque eu não sei quantos erros, mas existem, não foram muitos, certo? Ela sempre gostou de ler. Ela. Nesse caso aqui, o pronome pessoal, ele substituiu o substantivo. Ela é uma pessoa, é uma mulher, que, né, para gostar de ler. Então, aqui podia ter um substantivo comum, podia ter um substantivo próprio, certo? Nosso povo está despertando. Nosso, ó, indica posse. Nosso povo, meu povo. Então, indica posse, tá bom? Advérbio. Agora, o advérbio é uma palavra invariável. O que é uma palavra invariável, pessoal? Uma palavra invariável é uma palavra que ela não muda, não tem masculino e feminino, singular e plural, certo? Masculino e feminino, não tem isso, é uma palavra invariável, certo? Ela modifica o sentido do verbo, ó, saímos um pouco do substantivo, ó, modifica o sentido do verbo, certo? De um adjetivo, ela pode modificar o sentido de um verbo, ela pode modificar o sentido de um adjetivo e ela pode modificar o sentido de outro advérbio. Eita, não estou entendendo o que aconteceu aqui, pessoal. Então, os principais advérbios indicam circunstâncias, pessoal. Quando alguma coisa acontece, ela acontece de uma maneira. Ela acontece em determinado lugar, ela acontece em determinado tempo, certo? Ela acontece de uma maneira. Então, olha só. Ontem, hoje, amanhã, já, cedo, tarde, antigamente, dão ideia de tempo. Ó, lugar, aqui, ali, acolá, aí, lá, perto, longe, dão ideia de lugar. De modo, a maneira como aquela atividade ela foi praticada, ó, depressa, devagar, bem, mal, calmamente, alegremente,
certo? Intensidade é muito, menos, pouco, mais, bastante. Ó, negação, não, absolutamente, jamais, nunca, né? Dúvida, ó, talvez, provavelmente, possivelmente, dá uma ideia de dúvida. Afirmação, ó, sim, certamente, realmente, claro, certo? Então, são circunstâncias, dão ideia de circunstância. Pode ser para o verbo ou pode ser para o adjetivo. Vocês estão entendendo a importância da gente entender? O que adianta eu saber o que é um advérbio e não saber qual que são as palavras que ele está ali, né, envolvido, ele trabalha com quem, certo? Então, aqui seria com o verbo e com o adjetivo, ok? Preciso tirar essa canetinha daqui, né, pessoal? Como que eu vou fazer isso, será? Aí, saiu. Então, olha lá. Então, aqui, ó, aqui tá pedindo, ó. Aqui, ó, então, aqui não tá pedindo nada, né? Deixa eu ver. Aqui só está destacado os advérbios, ó. Convoquei imediatamente a família. Vocês vão perceber aqui que o advérbio, ele é uma palavra que ele indica circunstância e eu posso tirar, ó, convoquei imediatamente a família. Se eu tirar essa palavra, convoquei a família, tá vendo que ela não vai fazer falta? Tá vendo? Por quê? Porque é só porque eu quero dizer quando foi que eu convoquei, certo? Então, é uma palavra que não vai fazer falta tanto aqui no contexto, para o entendimento, tá, pessoal? Para o entendimento da frase. Ó, os pais de Amanda gostavam muito de viajar. Se eu tirar esse advérbio aqui, ó, os pais de Amanda gostavam de viajar, eu vou continuar entendendo a frase, certo? Vou voltar aqui. Velhinha, tá faltando um A aqui, né? A velhinha passava rapidamente pela fronteira. Ó, se eu tirar a palavra rapidamente, eu vou entender a maneira como ela passava. Isso aqui, possivelmente, essa frase aqui é daquele texto A Velha Contrabandista, né? Deve ser. Então, olha só. Identifique e classifique os advérbios conforme o modelo. Então, aqui, ó, ele pegou o advérbio e classificou ele aqui, advérbio de intensidade. Ó, não engoli muita coisa. Não, advérbio de negação. Convoquei imediatamente a família. Quando eu convoquei imediatamente, dá uma ideia de tempo, certo? Os pais de Amanda gostavam muito de viajar. Gostavam muito, é um advérbio de intensidade, muito, pouco, né? A velhinha passava rapidamente pela fronteira. Aqui nós temos dois tipos, que é o modo como ela passava e o tempo. Então, esse advérbio dá a ideia de modo e de tempo, ok? Os meninos hospedaram-se aqui, dá a ideia de lugar, tudo bem? Preposição. A preposição também é uma palavra invariável, certo? Ela é usada para ligar um termo que ele depende do outro para a gente entender a relação que existe entre eles. Por exemplo, se eu falar aqui, ó, conversamos e eu tiro sobre. Conversamos nossos estudos. Tá vendo que falta um elo de ligação entre essa palavra e essa aqui? Para que eu possa entender, certo? Então, o elo de ligação é a palavra sobre nossos estudos. Então, essa aqui é a preposição, certo? E aqui, ó, tem algumas das preposições mais usadas. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, né? Para. Então, vamos lá. Sempre lutamos contra a má vontade de alguns. Aqui eu tenho duas preposições, certo? A preposição, pessoal, se eu retirar ela, igual eu fiz com o advérbio, a gente não vai entender, vai faltar
ali o elo de ligação entre uma palavra e outra, entre uma ideia e outra, tá bom? Estou mais uma vez sem meu ajudante. Aqui a preposição é o sem. A criançada partiu para o acampamento. Aquela chácara é de meus tios. Você já viajou de avião? Então, essas aqui são as preposições aqui nessas frases, tá bom? Aqui, tá pedindo para vocês completarem. E aqui vocês vão perceber, nesse exercício, o quanto a preposição é importante. E tem preposição que ela não cabe outra. Não adianta você querer colocar outra preposição que não vai funcionar, né? Ó, sair com ou sem meus pais, aqui dá, né? Mas se eu tentar colocar outra preposição aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque existe uma ideia de lógica dessa frase, para que essa frase tenha sentido, certo? Ó, estamos sem luz há alguns minutos. Sem. Minha família morou em Pernambuco. Minha mãe gosta de viajar, de conversar sobre arte. Ó, perante o juiz, ele não abriu a boca. Estarei em Curitiba na próxima quinta-feira. Deteve-se um instante para observar o movimento dos pedestres. São as preposições aqui que a gente pode completar essas frases, tá bom? As conjunções. A conjunção também é uma palavra invariável, tá? E elas podem ser usadas para ligar duas palavras de mesmo valor, né? Ou duas orações entre si. Professora, o que é uma oração? A gente vai chegar lá, tá? Uma oração, ela é uma frase que tenha sentido completo ou não, mas que gira em torno de um verbo, certo? Ela tem que ter um verbo ali ou uma palavra, né? Uma expressão que tenha valor verbal, tá? Ó, aqui nós vamos sublinhar as conjunções. Eu não teve lista de conjunções aqui, né? Ó, saiu cedo, mas não voltou ainda. Essa palavra aqui, ó, tá juntando essa oração a essa aqui. Professora, por que essa oração? Olha aqui um verbo aqui e outra aqui, ó. Então, aqui eu tenho duas orações. E essa palavrinha aqui, ela dá de ideia de adversidade, né? Ideia contrária, ela saiu, só que ainda não voltou. Então, são ideias contrárias aqui, tá? Estava estudando quando você me telefonou. Esse quando dá a ideia de tempo. Você reage ou será dominado pela doença. Alternância. Você pode reagir ou ser dominado, um dos dois. Não compareceu à reunião nem justificou a falta. Foram duas coisas que ele fez. Por isso que a ideia aqui é de adição, né? Ele não compareceu nem justificou, certo? Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. Aqui esse pois está explicando, da ideia de explicação, tá? Ele falava e eu ficava ouvindo. Ideia de adição também, igual esse aqui, ó. Um falava e um ficava ouvindo. Duas coisas. Compre um jipe ou um caminhão. Esse aqui dá para perceber na hora que é alternância, né? Esse aqui era para ter ficado vermelho. Esperei-o até tarde, mas ele não veio. Mas aqui também, ó, ideia de adversidade. Tá bom, pessoal? Agora a interjeição. A interjeição, gente, elas são várias, né? Também são palavras invariáveis, né? Que expressam emoção, expressam sentimento. São palavras muito fáceis da gente reconhecer elas dentro da frase, dentro do texto, tá? Porque geralmente elas são acompanhadas, né? Já que expressam emoção e sentimento, elas são acompanhadas aqui das exclamações. Certo? Oba, viva, olá, alô, ai, ui, né? Salve, viva, né? Então são interjeições. E aqui vem, ó. Puxa, você nem olhou para mim na festa. Puxa, ó, aborrecimento. Credo, desaprovação.
Temos a família reunida de novo. Viva! É uma alegria. Você vai conseguir força. É um incentivo. Certo? Aqui tá para a gente sublinhar e dizer, né, que tipo de emoção essa interjeição aqui ela está relacionada. Caramba, como ela samba. Caramba é uma admiração, ele está admirado. Cuidado, trecho sem acostamento, é uma advertência, né? Oxalá os pais saibam compreendê-lo. A gente não está muito acostumado com essa palavra, mas isso aqui é a mesma coisa que tomara, tá? Expressa um desejo, né? Uma coisa que a gente quer. Olá, como passou a noite? É uma saudação, certo? Oba, as férias estão aí, ó. Alegria, indica alegria. Xi, esse cara aqui de novo, ó. Xi, é da ideia de aborrecimento, certo? E aqui faltou exercício sobre o verbo, tá? Mas a gente vai fazer exercícios a respeito do verbo aí nas próximas aulas, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas eu acho que deu pra gente dar uma recordada aí nessas classes de palavras, tá bom, pessoal? Faça uma correção e me enviem lá no aplicativo, tá bom? Beijo, até mais.